Amém. Amém, irmãos. Quem é esse cordeiro e quem é esse noivo, né? Sim. E hoje de manhã eu estava lendo um trecho desse livro, Visões de Cristo. Eu não sei se ainda tem aqui na biblioteca, né? Do irmão William Graham Scroggie. Foi publicado há pouco tempo, né? E pelos irmãos de São Lourenço, né? E eu grifei aqui umas partes que eu gostaria de ler para os irmãos, porque creio que tem completa relação com aquilo que o irmão começou dizendo, com aquilo que cantamos, porque não apenas contemplar o amor do Senhor, mas quem é o Senhor, né? E nessa questão da criação, né, como foi falado, dele ser alto e sublime, quem é esse nosso noivo, né? Quem é esse nosso Senhor? Diante da mesa do Senhor, nós lembramos dele e pensamos, quem é ele? O que ele é em si, né? Ele é alto e sublime. Aquele mesmo Senhor de Isaías é também o Senhor Jesus pré-encarnação, né? Quando Isaías 6 fala, né? Viu o Senhor assentado num alto e elevado, um alto e sublime trono, né? E sabemos que tudo aquilo que é visível em Deus, tudo aquilo que é visível na Trindade, é a pessoa do Filho, né? Ele é a expressão exata de tudo aquilo que o Pai é. E eu estava lendo de manhã, e depois que começamos a reunião, de acordo com as orações, e com o que o irmão compartilhou, e com o que oramos, e com o que cantamos, creio que é do Espírito Santo para continuarmos nessa ênfase. Amém. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Sim. Colossenses 1. Se pudermos depois também cantar esse cântico, porque eu acho que vai ter total relação com isso. Esta passagem tão repleta anuncia a Cristo como a causa pré-existente, a causa instrumental, contínua e final de toda a criação. Ele é antes da criação, ele é o instrumento pelo qual tudo foi criado, ele é que dá a continuidade da criação e ele é o alvo final da criação. Ele é tudo. Sim. Ele é, como diz Lightfoot, a fonte da sua vida, da vida da criação, o centro de todo o seu desenvolvimento. Sim. E o brotar de todos os seus movimentos. A vida natural da criação foi formada nele, assim como acontece com a vida espiritual dos crentes. Às vezes nos esquecemos que o Senhor é quem formou a vida espiritual nossa. Ele é quem nos deu essa vida da árvore da vida dentro do nosso espírito. Mas às vezes só enfocamos isso, né? E nos esquecemos que qualquer vida existente no mundo só subsiste nele. Deus nunca age imediatamente, mas sempre através do agir do seu Filho, cujo relacionamento e toda a atividade de Deus está indicada por meio dessas palavras. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Este vasto universo, consistindo de incontáveis partes, mas aqui visto como um todo definido, é o trabalho criativo dele. É como se o Senhor usasse toda a sua criatividade e imaginação na sua criação. Ainda que toda a imaginação do Senhor não seja apenas um mero pensamento, mas tudo aquilo que ele imagina já existe. Ele imaginou uma coisa, já existiu. Ele pensou numa ideia de criação, que tal criar um peixe daquele jeito? Aquilo já está existindo, porque os seus pensamentos são reais, são vivos e são concretos. Daquele que, vindo à plenitude do tempo, foi enviado por Deus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Este veio e se encarnou. Que revelação magnífica e inspiradora é esta! Se for acima, nos céus, pensamos nas esferas que rolam buscando seu caminho sem pegadas, em meio aos incontáveis milênios, ou nas miríades de inteligências brilhantes
que com asas que flutuam no ar, estão sempre prontas ao comando divino para se moverem sobre a terra e oceano sem descanso. Falando dos anjos. Se pensarmos em tudo isso, em tudo que está acima das nossas cabeças, tudo foi criado por nosso Cristo e para Ele. Mas se pensarmos também embaixo na terra, pensamos em suas fortes montanhas, ou suas temíveis florestas, ou seus protuberantes mares, ou seus turbulentos rios, ou seus límpidos lagos, ou seus tesouros escondidos que não têm preço, ou sua vida sem limites no oceano, na terra, no ar, racional e não racional. Tudo foi criado pelo nosso Cristo e para Ele, que era antes de todas as coisas, tanto em posição quanto no tempo. Isso nos leva à segunda verdade. Ele é aquele que controla todas as coisas. Nele tudo subsiste. A palavra que o apóstolo emprega significa muito mais do que Cristo ser o sustentador do universo, o qual ele trouxe à existência. Significa não apenas que ele sustenta todas as coisas, mas que ele coordena e dirige a marcha dos mundos em círculo, a evolução de suas proliferações e as infinitamente variadas formas de vida. É Ele quem coordena, é Ele quem traz essa harmonia. Cristo está tão certamente em ação na natureza e na história, quanto está em sua igreja. Nosso entendimento da natureza e nossa interpretação da história são tanto parciais quanto errôneos. Porém, se somos cristãos, devemos crer que por detrás de ambas está o pensador divino, a sabedoria infinita, o poder onipotente, que é o Filho de Deus e nosso Redentor. Aqui ele entra, né, irmãos? Tudo isso é o nosso Redentor. As coisas não tiveram início e depois foram deixadas para correrem em seu próprio momento material e moral. Mas todas as coisas estão debaixo do constante controle do Criador divino, em quem todas as coisas têm o seu centro de unidade, que designa todas as coisas no seu lugar, que determina a relação das coisas umas com as outras. Irmãos, se hoje nós estamos aqui nos relacionando uns com os outros, Ele é quem determinou. Como dizia o irmão C.S. Lewis, não fostes vós que vos escolhestes uns aos outros, mas eu vos escolhi para vós. Ele é quem determinou as nossas amizades até. Ele é quem determinou os nossos relacionamentos. Se existe uma relação nossa com alguém ou com alguma coisa, Ele é quem traz essa harmonia. Ele combina tudo em um todo organizado, de forma que esse universo seja um cosmos e não um caos. Remova Cristo do universo e tudo ficará em pedaços. As leis que governam todas as coisas e que é o trabalho da ciência descobrir e entender são as leis dele. Elas são inexistentes fora dele. Todas as coisas têm consistência e persistência somente na existência dele e nas finalidades dele. Nele e somente nele todas as coisas encontram seu laço de união e seu arranjo organizado em um todo. O próprio esquema da natureza e o governo total do mundo devem estar em acordo com o que conhecemos de Cristo. Aquele que criou todas as coisas está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Se o universo tivesse sido criado por muitos deuses, não haveria coesão, cada um teria uma opinião. A harmonia das esferas é uma demonstração da unidade de Deus, e a vastidão e perpetuidade delas é uma evidência da sua sabedoria, poder, bondade e unidade. Em última instância, não são as leis da ciência que regem o universo, mas Deus, Ele o rege através de Cristo. A história humana não está à mercê do destino, mas nas mãos daquele que foi traspassado por nós no Calvário. Ao pensarmos sobre as tiranias do mundo, que durante eras têm massacrado os poderes das nações, sobre as ambições que as têm dissipado com um egoísmo prodigioso do que parece, de era em era, ser os tumultos cegos dos povos, podemos ter imaginado se atrás e acima de tudo isso está em atividade uma providência infinitamente sábia. Através de toda essa imensidão de espaço e tempo, se há consideração pelas maravilhas abissais acima, ou pela riqueza da terra abaixo, ou pela grandeza e pelo mistério da história humana, irmãos, se nós estamos considerando as maravilhas das coisas abissais acima,
ou das profundezas da terra. Se consideramos essa criação, saibamos que todas as coisas estão debaixo de um só. Um espírito daquele que usou os espinhos trançados com sobrancelhas sangrando. Ele governa a natureza universal. Todas as coisas estão debaixo de um só. Um espírito daquele que usou os espinhos trançados com sobrancelhas sangrando. Ele governa a natureza universal. E simplesmente porque isto é assim, mais uma verdade emerge. Cristo é aquele que aperfeiçoa todas as coisas. Não somente todas as coisas são nele e por meio dele, mas também para ele. Ele não é somente a origem e a cabeça, mas é também o objetivo de todo o universo. A causa criativa, a causa contínua, a causa consumadora de todas as coisas. Está acabando, irmãos. A despeito de toda divergência e confusão, o mundo, através de seus imensuráveis ciclos de duração, passados e por vir, avança em direção ao cumprimento do seu destino em Deus, por meio de Cristo. Ele é o designado, herdeiro de todas as coisas, e o tempo é certo quando todas as coisas convergirão nele, tanto as coisas do céu quanto as da terra. Efésios 1:10. Para a glória dele é que todas as coisas na criação e na história foram planejadas. Por meio de Cristo, o propósito do Pai passa para a realidade e chega até o fim. Aquele que é o agente da criação é também o seu objetivo. O ponto de partida é também o alvo. O alfa é também o ômega. O primeiro é também o último. Aquilo que procedeu de Cristo é sustentado por ele, também converge em direção a ele. O Criador e Redentor é o aperfeiçoador de todas as coisas. Seja quais forem os processos de mudança pelos quais esta criação material possa ser submetida. Tudo que passamos, toda a degradação da matéria, por mais revolucionárias que as experiências dos homens e das nações possam ser, o que mais temos visto hoje são revoluções, esse espírito revolucionário contra a autoridade de Deus. E por mais que demore, entre aspas, para que o plano divino seja, sabemos, pois Deus nos disse que Cristo, o primeiro fato, é também o fato final, que nele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O desdobrar da majestade divina tem a finalidade de apresentar a divina misericórdia. Devemos nos esforçar para ter uma visão do Cristo eterno e do Cristo histórico. As duas coisas não são separáveis. Ele é o Deus eterno, mas é também o Deus que se fez homem, e historicamente homem, o Criador e o Redentor. Não duas pessoas, mas uma, cujo amor é tão grande quanto o seu poder. Já pararam para pensar nisso? Às vezes pensamos que o poder de Deus é tão grande, né? Ele criou todas as coisas. Imagina que poder é esse, um poder infinito, certo? Mas a mesma medida do poder é a medida do amor. E que não conhece nem medida, nem fim. Agora um poema. Tu és a palavra eterna, o Filho unigênito do Pai, Deus manifestadamente visto e ouvido. 1 João 1:1. E o amado do céu, aquele em quem o céu também tem todo o prazer. Em ti perfeitamente expressas, brilham as glórias do Pai. Tu possuis toda a deidade, és eternamente divino, verdadeira imagem do infinito, cuja essência está escondida, brilho de luz não criada, o coração de Deus revelado. Ele nos revelou o coração de Deus, irmãos. O coração de Deus foi revelado num homem com carne e osso e sangue. Mas os altos mistérios do teu nome transcendem ao entender dos anjos. Os altos mistérios do teu nome transcendem o entender dos anjos. O Pai somente gloriosa afirmação, o Filho pode compreender. Por todo o universo de bem-aventurança, tu és o centro e a soma. Tema eterno de louvores é este: ao amado dos céus, digno, ó Cordeiro de Deus, és tu, de que cada joelho se dobre diante de ti. Amém, irmãos.